Amados irmãos e irmãs de jornada, que a luz do Consolador prometido nos envolva e inspire neste momento de reflexão e estudo. Antes eu quero pedir a sua ajuda na divulgação deste conteúdo. E você nos ajuda se inscrevendo no canal e compartilhando esta videoaula. Através disso, outras pessoas poderão ter acesso a este conhecimento. Há eventos na história que não são meros acasos. São momentos divinamente planejados, onde a lei de causa e efeito se manifesta com a precisão de um relógio cósmico. E no grande teatro da vida, não há papel mais nobre do que o de precursor. Hoje, nossos corações se voltam para o deserto, para escutar a voz que clama. Falaremos de uma alma de fibra, de um espírito de grandeza moral incomparável, cuja missão está traçada desde os milênios, preparar os caminhos do Senhor. Falamos de João Batista, com a luz imortal do Espiritismo, revisitamos sua figura e reconhecemos o retorno do grande Elias, conforme nos atesta o próprio Mestre. Não é um homem comum, mas um gigante espiritual que aceitou a prova da austeridade e da solidão para entregar uma mensagem poderosa. O reino dos céus está próximo. Sua vida foi um grito contra a hipocrisia e a dormência da alma. Seu batismo, um convite urgente à reforma íntima, ao arrependimento sincero. Ele não se iludiu com a glória da multidão, pois sabia ser apenas a ponte, o farol que anunciava a vinda do sol. Que o estudo desta sublime trajetória nos inspire a fidelidade à nossa própria missão, por mais humilde que ela seja, que possamos, como João, ter a coragem de apontar para a luz maior, reconhecendo em Jesus o nosso guia e modelo. Convidamos você a mergulhar neste capítulo do Evangelho e da doutrina, compreendendo a interconexão das vidas e a beleza inquestionável do plano divino. Que o Espírito de verdade nos ilumine. Roteiro 3, João Batista, o precursor. Os principais subtópicos a serem desenvolvidos são o batismo de Jesus, representação simbólica do batismo pela água, conforme instituído por João, e o reconhecimento público do Cristo por parte do precursor. Preparação do Mestre para sua sublime missão e o enfrentamento das provas inerentes à jornada terrena. O início da divulgação do Evangelho do Reino e a escolha dos primeiros seguidores. A identificação de João Batista como Elias em uma nova encarnação, conforme atestou Jesus. E a confirmação do princípio da reencarnação como a base da justiça divina. Este roteiro oferece a oportunidade de correlacionar os eventos históricos com os princípios espíritas da reencarnação,
da missão e do progresso dos espíritos. Objetivo: identificar a missão de João Batista como precursor de Jesus. Sua missão histórica e profética era preparar os caminhos e pode ser resumida em dois grandes eixos. João Batista foi o cumprimento das antigas profecias, notadamente a de Isaías e Malaquias. Sua missão era de um arauto, um mensageiro que com austeridade e vida simples rompia com a superficialidade da época. Ele não buscava agradar, mas sim chocar e despertar as consciências. A essência de sua pregação era o arrependimento e a mudança de conduta. O batismo com água era um símbolo externo desse compromisso de purificação moral, preparando o povo para o batismo de espírito e fogo que viria com Jesus. O ponto culminante da sua missão histórica foi o reconhecimento de Jesus no Rio Jordão e o testemunho inequívoco: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu seu papel ao diminuir-se para que o Cristo pudesse crescer. A missão espiritual da reencarnação de Elias. Então, para a doutrina espírita e para o próprio Evangelho, a missão de João Batista está inseparavelmente ligada ao princípio da reencarnação. Jesus confirma que João era Elias que devia vir. E isso comprova a reencarnação, demonstra que os laços de afinidade, os débitos e os compromissos se resgatam e se cumprem ao longo de múltiplas existências. O espírito Elias, conhecido por sua força, austeridade e combate à idolatria no Antigo Testamento, retorna na mesma característica de vigor moral e intransigência com o erro, para enfrentar a hipocrisia de seu tempo. A missão de Elias era estabelecer a lei de Deus, a de João Batista era estabelecer a verdade para a chegada da lei de amor na nova dispensação. A forma como João cumpria sua missão deixou lições eternas de conduta e desprendimento. Vejamos a humildade do missionário. Uma célebre frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. É a síntese da humildade e da fidelidade de um verdadeiro precursor. Ele não buscou glória própria, mas se contentou em ser a sombra que anuncia a chegada da luz. Sua morte trágica, a decapitação, a mando de Herodes, por denunciar o adultério, selou sua missão com o martírio, provando que o compromisso com a verdade divina é superior ao medo das autoridades e da morte física. Em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho que lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão ao seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
Lucas 1, 11 e 15. Este trecho sublime do Evangelho de Lucas é a certidão de nascimento de João Batista e é riquíssimo em ensinamento quando analisado à luz da doutrina espírita. Ele demonstra que o nascimento de João não foi um evento casual, mas sim um ato planejado e anunciado pela espiritualidade superior, confirmando a existência de missões e o planejamento reencarnatório. Vejamos agora a manifestação do anjo. Um anjo do Senhor lhe apareceu. Na visão espírita, o anjo é um espírito superior, ou um espírito de escola, conceito espírita. Um mensageiro de Deus com a incumbência de trazer uma comunicação de grande importância. Esta manifestação a Zacarias, um homem de fé, demonstra a intervenção direta da espiritualidade superior nos momentos cruciais da história humana. É um exemplo de mediunidade vidente e audiente em seu nível mais elevado. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isso confirma que a prece sincera é um meio de comunicação com Deus e seus mensageiros. O casal Zacarias e Isabel, justos perante Deus, conforme versículos anteriores, tinham o mérito moral para serem os pais de um espírito de tamanha envergadura. A reencarnação de João em seu lar era a resposta a uma súplica profunda e o coroamento de seus esforços. Lhe porás o nome de João e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão, porque será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor significa que ele possuía um elevado grau evolutivo e uma nobre missão a cumprir, que transcendia os interesses materiais. Essa missão não era outra senão a de ser o precursor, aquele que prepararia os corações para o advento do Cristo, conforme a lei de progresso. E não beberá vinho nem bebida forte. Esta imposição indica a necessidade de uma vida de grande austeridade, disciplina e desprendimento material para a execução da missão. Isso ressalta a natureza combativa e ascética do espírito que reencarnava, o espírito de Elias, cuja vida pregressa já havia sido marcada pela renúncia e pelo combate. A abstinência, a bebida forte e a vida no deserto são ferramentas para manter a lucidez e a força moral necessária à sua tarefa de voz que clama. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Esta é uma das frases mais significativas para a doutrina espírita. Ser cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, desde o ventre, é a comprovação de que o Espírito que reencarnava era de elevada categoria moral, trazendo consigo, por mérito próprio, uma intensa irradiação fluídica e mediúnica inata, manifestando-se desde cedo. Isso explica o salto de alegria de João no ventre de Isabel, ao receber a visita de Maria, grávida de Jesus, como um fenômeno de percepção anímica e mediúnica entre os dois grandes espíritos. O anúncio de nascimento de João é a demonstração da lei da reencarnação. A missão mostra que
os grandes vultos vêm ao mundo com uma grande e divina agenda pré-estabelecida e que sua grandeza não é fruto do acaso, mas sim da capacidade e do mérito adquirido em existências anteriores, em uma perfeita harmonia entre a vontade de Deus e a responsabilidade do Espírito. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito. Esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1,80. Esse é um versículo que resume a preparação ascética e o crescimento espiritual de João Batista, essenciais para a sua grandiosa missão. Este não é um crescimento meramente físico ou intelectual. O verbo robustecer, fortalecer, implica um esforço volitivo do próprio Espírito João. A grandeza de um espírito não é apenas um dom, mas o resultado de um trabalho contínuo de aprimoramento em múltiplas existências. No caso de João, o espírito reencarnante, já de escola, utilizava a infância e a juventude para harmonizar as potências de sua alma com as exigências da missão a ser cumprida, fortalecendo a vontade e a resistência moral. Esteve no deserto, nos desertos. O deserto não era apenas um local geográfico, mas um ambiente de prova. A permanência no deserto servia como um poderoso exercício de disciplina e desapego, distante das vaidades e corrupções da sociedade. João podia manter a pureza dos seus fluidos e a inteireza do seu caráter, preparando-se para ser a voz incorruptível que denunciaria a hipocrisia e anunciaria o poder de Deus. Na analogia com Elias, o deserto remete diretamente ao ambiente de vida de Elias, o espírito que ele trazia. A austeridade do deserto era a condição ideal para moldar novamente o caráter rigoroso do profeta. Até o dia em que havia de mostrar-se a Israel, este trecho ressalta o planejamento divino e o senso de oportunidade na execução da missão. O espírito João Batista cumpriu um período de preparo, de recolhimento, aguardando o momento exato determinado pela lei divina para o início de sua pregação pública. Na espiritualidade, o tempo é medido em termos de necessidade. A manifestação de João só poderia ocorrer quando o cenário histórico, social e moral estivesse maduro para a chegada de Jesus, o Messias. Desde o nascimento anunciado até a reclusão no deserto, é uma lição que as missões nobres exigem profunda preparação, que robustece no silêncio, na disciplina e na fidelidade aos desígnios superiores. O deserto foi o seu laboratório de força e pureza. Quem é João Batista? Quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmos?
disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João 1, 19, 30. Mais uma vez, o Evangelho nos oferece um tesouro de luz para a doutrina. Este trecho, João 1, 19, 30, é a definição da missão do precursor em suas próprias palavras e a confirmação da superioridade do Cristo, a luz do Espírito. Aqui João Batista mostra a sua grandeza moral por meio de sua humildade e fidelidade. Quem és tu? És tu Elias? És tu o profeta? Por que batizas? Tu, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. O povo judaico esperava a vinda de três figuras profetizadas: o Cristo, que é o Messias, Elias, que deveria vir antes, o profeta, referência a Moisés ou a um grande mensageiro. João, sob a roupagem física da encarnação, nega ser Elias. Não sou. Esta negação não contradiz a afirmação de Jesus. Elias é o que há de vir. E é já vindo. Mateus 11, 14. A explicação espírita é essencial aqui. O espírito que animava João era Elias. Mas João, como um indivíduo encarnado, com sua personalidade e memória veladas, não tinha consciência plena de sua identidade anterior, nem estava ali para reivindicar um nome do passado, mas para cumprir a missão do presente. Se João tivesse afirmado ser Elias, os judeus teriam entendido a reencarnação. Isso teria mudado a dinâmica da chegada do Cristo, possivelmente antes do tempo divino. A reencarnação é revelada por Jesus, não por João, estabelecendo a verdade doutrinária no momento e contexto oportuno. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João se define como um instrumento de Deus, uma voz. Isso demonstra a humildade e o desprendimento do missionário. Sua missão não era trazer uma nova lei, mas sim preparar o ambiente para a lei que viria. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este é o ponto alto de sua missão.
a frase que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É uma confirmação da superioridade de Jesus como Espírito puro, o Cristo de Deus, em relação a ele. João, que era um espírito de escola em progresso. A Gênesis capítulo 15, item 66, fala de Jesus como o espírito mais puro que já veio à Terra. João reconhece essa anterioridade e superioridade hierárquica na escala espírita. Ao ver Jesus, João o identifica imediatamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpre ali o ato final e mais importante de sua missão, apresentar o Mestre. O diálogo de João Batista com os fariseus é um modelo de humildade missionária. Ele ensina que o verdadeiro servidor não se apropria da glória, mas se contenta em ser o mensageiro fiel. E a sua negação de ser Elias, paradoxalmente, comprova a reencarnação e a necessidade de que as revelações fossem feitas no tempo certo, pelo próprio Mestre. João Batista, o precursor. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com a missão maior do que a de João Batista. Jesus, quanto justifique o amor que o povo consagrava a João Batista. Adverte de que no mundo espiritual existem espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos que João Batista. Essa citação de Mateus 11:11 é o ponto crucial para fechar a discussão sobre a grandeza e o papel de João Batista e a sua interpretação à luz do Espiritismo. É um dos pilares da doutrina, especialmente do que tange à lei de progresso. O versículo, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. Quando desdobrado pelo Espiritismo, revela. A doutrina espírita explica que maior significa a magnitude da sua missão e a responsabilidade que carregou. Abrir a era evangélica, que é a transição da lei mosaica, a lei de justiça, para a lei de amor, que é a do evangelho. É o papel mais grandioso que um espírito poderia assumir na Terra. Não houve missão mais fundamental na história da humanidade antes da chegada do Cristo. Sua grandeza não era social, mas moral. Ele venceu as provas da renúncia, do martírio com fidelidade inabalável, honrando a confiança que lhe foi depositada. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta segunda parte é a chave da revelação espírita sobre a evolução. Para a doutrina espírita, o reino dos céus aqui é entendido como mundo espiritual, a pátria dos espíritos. Jesus estava ensinando
a seus discípulos a lei da hierarquia do progresso espiritual, conforme o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, sobre a escala espírita. Quando ele fala o menor é o mais evoluído, ele estava dizendo, João Batista é o maior na Terra, por sua missão. Mas, na hierarquia espiritual, mesmo o espírito considerado menor, em comparação com a totalidade dos espíritos puros, que já atingiu as esferas mais elevadas, é superior a João Batista em evolução moral e intelectual. A passagem diferencia a missão ou cargo temporário, que pode ser grande, do grau de evolução. João era um espírito de escola em progresso, enquanto os espíritos puros, como o próprio Cristo, já havia atingido o ápice. Para a lei da reencarnação, João Batista foi um espírito que retornou para cumprir um grande desígnio. Para a lei do progresso, a verdadeira grandeza reside na evolução moral e intelectual, alcançada no mundo espiritual. Mesmo o maior dos homens na Terra ainda está encaminhada rumo à pureza e é superado em elevação pelos espíritos que já progrediram, além das esferas de expiação e prova. João Batista, portanto, foi o elo de transição e o emblema da fidelidade, cuja vida gloriosa serve de modelo a todos os que se dedicam ao cumprimento de sua missão. João Batista, o profeta. João Batista é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes, aos letrados, aos pobres, aos ricos, aos sãos, aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. João Batista é considerado ponte entre as eras. Foi o último profeta da antiga lei. João Batista é o último da longa linhagem de profetas que, desde Moisés, vieram preparar o terreno moral para a chegada do Messias. Ele encerra o ciclo profético ao apontar fisicamente o Cristo. Sua missão era pregar a ação imediata, a necessidade de purificação e arrependimento pelo batismo com água, preparando o coração endurecido para receber a lei de amor, o Evangelho. A partir de João, a pregação deixa de ser uma previsão e passa a ser uma realidade. Deus estabeleceu o Evangelho, a Boa Nova, como o caminho seguro para a perfeição relativa e a união com Deus. Os seus ensinamentos, a caridade, a humildade e o perdão, são bússola moral para a humanidade. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus prometida por Jesus, o Consolador. Ele é o profeta em toda parte, porque é a comunicação universal dos Espíritos. O profeta aqui não é uma pessoa singular, mas a própria doutrina que manifesta através da universalidade e do ensino dos Espíritos, o princípio da concordância universal. Ele fala ao coração e à inteligência de todas as criaturas. Traz o Evangelho em sua pureza original, consolando e fortalecendo a fé.
explica o porquê da dor, da vida e do destino, oferecendo a razão para a fé e dissipando a superstição. Se João preparou o caminho para a lei de amor, o Espiritismo agora explica a lei de amor, aprofunda o conceito de lei de causa e efeito, que é a reencarnação, e nos prepara para a transição do planeta de provas e expiações para o de regeneração, mantendo viva a necessidade da reforma íntima que João começou a clamar no deserto. João Batista é o fecho de ouro da antiga aliança, mas sua voz ainda ecoa no ensinamento do Espiritismo, que é a voz da verdade que, vinda do alto, clama para que a humanidade endireite o seu caminho moral, em preparação para o futuro de luz prometido pelo Cristo. Meus irmãos e irmãs de ideal, chegamos ao final deste mergulho na sublime missão de João Batista, o precursor. Que a luz da sua fidelidade e o exemplo da sua humildade possam iluminar a partir de hoje a nossa própria jornada. Aprendemos que toda missão, por mais grandiosa, exige preparo, renúncia e, acima de tudo, humildade de saber que somos apenas instrumentos do plano divino. Lembremos sempre, a missão de João era clamar no deserto para que o Cristo chegasse. A nossa missão hoje é viver o Evangelho no dia a dia, preparando o nosso próprio coração e o nosso lar para que a luz de Jesus se manifeste plenamente. Agradecemos imensamente a sua valiosa companhia e o seu interesse em aprofundar-se nos ensinamentos do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Se esta aula tocou o seu coração e trouxe mais luz ao seu entendimento sobre a grandiosa lei da reencarnação e as missões, não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo, compartilhe esta mensagem com seus amigos e grupos de estudo. E mais importante, se inscreva no canal. Ao se inscrever e ativar o sino de notificação, você ajuda a levar a terceira revelação, o Espiritismo, a mais corações, cumprindo também a missão de ser um profeta em toda parte. Deus nos abençoe em nossa caminhada, muita paz e luz em seu aprendizado. Até a nossa próxima aula.